Bom, estamos ainda no ano 1534, agora na página 117, vai mudar o Papa. O Papa Paulo III é o que assume agora. Só para vocês terem ideia, esse homem na história, ele é considerado responsável pela criação das guerras religiosas, que vão começar. Está havendo guerra, mas essas guerras são pequenas batalhas, irmãos. Vão começar guerras pela Europa, que até hoje a Europa, quando estuda a história da Europa, ela abomina o cristianismo. Por quê? Ela pensa que cristianismo é catolicismo e protestantismo. Eles não olham para os anabatistas. Bom, então vamos estudar a vida desse Papa Paulo III, 1534. Foi Papa de 1534 a 1549. Era da família dos Farneses, que eram políticos italianos rivais dos Médici, que eram outra família que dominava o papado. O papado católico, ele era dominado por políticos. Um católico que olha essa história, ele tem que abandonar essa história desse paganismo e desses políticos. O comentário prossegue. Paulo III é o organizador da Ordem dos Jesuítas. Lembre quem são a Ordem dos Jesuítas. São um dos maiores anabatistas, maiores perseguidores dos anabatistas. E mais de um papa disse, eles eram satanistas. Eles praticavam o gnosticismo abertamente. E lembre-se que acabou de ter um papa jesuíta, agora que é o Papa Francisco, né? Então ele é o organizador da Ordem dos Jesuítas, que dirigirão a morte de centenas de anabatistas nos séculos seguintes por toda a Europa. Inclusive Espanha e Portugal, os anabatistas que viviam lá em paz no período muçulmano, vai começar, nós estamos em 1534, 1536, vai começar uma perseguição terrível aos anabatistas na Península Ibérica, que eu vou contar algumas histórias pequenas para vocês, porque, irmãos, são matanças de milhares de cristãos. Aquele livro, Espelho dos Mártires, 80% daquele livro ocorre nesse período, de cristãos sendo queimados. Eu não tenho como colocar todas as histórias do livro aqui para vocês, mas aconselho que vocês leiam. O comentário prossegue. Paulo III era da família que havia colocado no, entre aspas, trono de Pedro, o Papa Alessandro VIII, que viveu de 1230 a 1303. Você veja, era uma família que eles brigavam para dominar o papado com os Médicis, né, e com outras famílias também. Tem filmes recentes tratando de papas desse período, que vocês veem, eles eram plenamente políticos. Paulo III é considerado o criador das guerras da religião, assim chamado pelos historiadores a guerras entre católicos e protestantes que ocorreram, presta atenção, entre 1545 e 1648. 1648 é o fim da pior guerra entre eles, que é a Guerra dos 30 Anos. A Alemanha foi mais destruída nessa guerra do que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Historiadores dizem que você tem que somar. E presta atenção, Segunda Guerra Mundial eram aviões passando e jogando bomba, jogando bomba, jogando bomba, jogando bomba. E mesmo assim, uma guerra só, a dos 30 anos, que é de 1618 a 1648, ela foi mais destrutiva. E por quê? Eu explico para vocês. A guerra, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, os soldados dos aliados, quando eles invadiam uma região da Alemanha, poderia até matar alguns casos, mas se eles chegavam onde estavam fazendeiros, pessoas, eles não atacavam os cidadãos, eles atacavam o exército. Nessa guerra entre católicos e protestantes, quando os católicos dominavam uma cidade que tinha se declarado protestante, eles matavam todos os cidadãos, porque eles diziam, eles estão corrompendo a igreja de Deus, eles têm que ser mortos. Por sua vez, os protestantes, quando dominavam a cidade católica, eles diziam, eles estão corrompendo a igreja de Deus, eles têm que ser mortos. Então eles matavam velhos, mulheres e crianças. Eu mostrei para vocês em 1525, quando os protestantes, os luteranos, invadiram Roma, prenderam o Papa e exigiram
um resgate para libertar o Papa, que estava preso dentro de um palácio, né? Eles invadiram os hospitais e mataram velhos, mulheres e crianças no leito do hospital. As pessoas que estudam essas histórias, irmãos, eles ficam espantados tentando entender como que cristão matava cristão. É assim que eles falavam. Eu mostrei para vocês um livro de um judeu que fala isso. Como é que pode? Os cristãos matavam até cristão, matavam judeu, matavam islâmico, matavam pagão e matavam até cristão. Não era cristão matando cristão. Católico e protestante não são cristãos. Católicos representam a Babilônia apocalíptica e os protestantes são os filhos da Babilônia apocalíptica. Os filhotes da Babilônia apocalíptica. Que isso fique bem claro para a humanidade. Se a humanidade entender isso que eu estou falando para ela, uma grande parte da humanidade deixa de odiar os cristãos. Os comunistas deixam de odiar os cristãos porque eles odeiam, porque eles dizem que os cristãos sempre estiveram do lado dos ricos e contra os pobres, por causa da Igreja Católica que sempre esteve do lado dos ricos. A mesma coisa com os protestantes. Então, por isso que eles odeiam o cristianismo e eles dizem que o cristianismo tem que ser controlado. A mesma coisa os islâmicos odeiam o cristianismo por causa da Igreja Católica. Os judeus querem distância do cristianismo por causa da Igreja Católica. Eu dou aula de todos os assuntos e dando aula de ciência da religião, estava pesquisando sobre gnosticismo, né, e bruxaria. Aí tinha uma gnóstica falando, ela também se identificando como bruxa, aí ela falando, né, nós somos do bem, estamos aqui só para ensinar essa mensagem, mas os cristãos nos matavam, os cristãos nos jogavam na fogueira, dizendo que nós somos bruxas do mal, mas nós somos bruxas do bem. Olha a situação, irmãos. A pessoa que vai para a internet, para o YouTube, e está procurando, ela pode encontrar um vídeo desse. Eu estava ali procurando que eu tenho que assistir para a aula. E a pessoa dizendo, eu sou uma bruxa do bem, as bruxas são do bem, mas os cristãos nos matavam. Então, isso afasta as pessoas do cristianismo. Então, essa verdade tem que ser ensinada para as pessoas.